Olá, bem-vindos a essa videoaula. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias emergentes que estão transformando a maneira como interagimos com o mundo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre IoT, Big Data, inteligência artificial, realidade aumentada e blockchain. Deixa eu passar o slide. Bom, IoT é a sigla para Internet of Things, ou Internet das Coisas em português. Esse termo se refere à conexão de objetos do dia a dia com a internet, permitindo que eles coletem, transmitam e recebam dados de forma inteligente. Esses dispositivos utilizam sensores, softwares e outras tecnologias para interagir entre si e com os usuários, tornando tarefas mais eficientes, seguras e automatizadas. Aqui nesse slide a gente tem alguns exemplos de aplicação de IoT, por exemplo, integração de dispositivos, que é basicamente deixar objetos físicos do dia a dia inteligentes, como geladeiras, lâmpadas, carros, relógios e entre outros. O objetivo dele é fazer eles ficarem inteligentes, ou seja, capazes de tomar decisões simples com base em dados em tempo real, de se comunicar com outros sistemas sem necessidade de intervenção humana. Outro exemplo é a otimização de processos. Como uma das tecnologias mais influentes do século XXI, a internet das coisas facilita a comunicação entre pessoas, processos e objetos em ambientes industriais e comerciais. Outro exemplo de aplicação de internet das coisas é monitoramento inteligente, onde ela possibilita o monitoramento inteligente com mínima intervenção humana, aumentando mais a eficiência em diversos setores da sociedade moderna. Agora eu vou passar a palavra para o meu parceiro Pedro. Bom, falando agora sobre Big Data, de forma simplificada, é o termo usado para descrever o processamento e análise de quantidades muito grandes e complexas de dados que não podem ser gerenciados pelos métodos tradicionais. O conceito de Big Data ele surgiu na década de 90 e o termo acabou sendo popularizado em 1997 para designar o conjunto de dados que cresciam rapidamente e ultrapassavam as capacidades dos métodos tradicionais de armazenamento e processamento. A caracterização do Big Data é feita através de três vertentes, que é o volume imenso de dados, a velocidade na qual os dados são processados e a variedade de dados que são processados. Observa-se que os dados continuam crescendo de forma exponencial e atualmente são gerados mais de 2 quintilhões de bytes de dados diariamente. Pode passar. Então, o Big Data ele acaba funcionando como se fosse um super cérebro que resolve problemas complexos, como esses exemplos acima. Ele consegue auxiliar na criação de produtos novos, como por exemplo, a Netflix usa os dados de visualização dos usuários para criar novas séries que vão atender mais o gosto dos seus clientes. Ele também auxilia na economia de recursos, onde os supermercados conseguem otimizar as compras para evitar desperdícios e faltas de produto. O Big Data também consegue dar sugestões personalizadas, onde as lojas online mostram os produtos que combinam mais com o gosto específico de cada cliente. E também ajuda na proteção contra fraudes, onde os bancos conseguem detectar automaticamente o uso suspeito de cartões de crédito. Então, para as empresas, Big Data significa produtos melhores, com menor custo e melhor atendimento, permitindo a adaptação rápida às mudanças do mercado. E agora eu vou passar a palavra para o Dotali para falar sobre inteligência artificial. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial. Bom, inteligência artificial, IA, é uma disciplina científica que busca desenvolver máquinas capazes de executar tarefas, que normalmente exigiriam a inteligência humana. Combina aspectos tanto de ciência da computação, matemática e neurociência. Assim representando os avanços tecnológicos mais significativos da era moderna. Aí o que a IA faz, né? Uma simulação de inteligência humana, sistemas computacionais projetados para imitar processos cognitivos humanos, como aprendizado, raciocínio e autocorreção. Aprendizado de máquina. Um subcampo de IA que permite aos computadores aprenderem com experiências sem serem explicitamente programados para tais tarefas, né? Processamento de linguagem natural. A capacidade de compreender e interpretar e gerar linguagem humana
possibilitando assim interações mais naturais entre humanos e máquinas. E sistemas especialistas, que são programas que utilizam conhecimentos de regras de especialistas humanos para resolver problemas específicos em diversos domínios. Vou passar para o próximo. Bom, a inteligência artificial vem transformando os setores, né? 70% das empresas agora tem implementação de IA até 2025. 35% do crescimento anual do mercado brasileiro, desde 2023. 95% de precisão médica de diagnóstico de IA. 40% do aumento da produtividade empresarial. Bom, a inteligência artificial está revolucionando diversos setores da sociedade, transformando fundamentalmente como vivemos e trabalhamos. O processo de linguagem natural facilita a comunicação entre humanos e máquinas, enquanto o Brasil demonstra forte potencial no setor. Agora eu passo a palavra para o Marcos aí, para ele falar um pouco sobre realidade aumentada. Bom, vou falar um pouco sobre a realidade aumentada, que nada mais é do que a tecnologia que integra elementos virtuais ao mundo real, enriquecendo a experiência do usuário. Em vez de substituir a realidade, como a inteligência artificial, a realidade aumentada sobrepõe informações digitais com o ambiente físico, permitindo interações entre o mundo real e o mundo virtual. Ela funciona de forma com que câmeras, sensores capturem o ambiente físico e sobrepõem imagens, vídeos, sons ou outros tipos de dados. Essa sobreposição pode ser tão simples quanto filtros de aplicativos ou tão complexos que permitem engenheiros visualizarem modelos 3D de máquinas em seu ambiente de trabalho. Pode passar. Aqui tem alguns exemplos que a gente colocou no slide, que ela pode ser implementada na arquitetura, na educação, de forma com que alguns conceitos complexos, como modelos 3D e simuladores, possam ajudar nessa realidade aumentada. E agora eu deixo a palavra com o Nicolas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre blockchain, que nada mais é que uma tecnologia de registro de distribuídos. Bom, o que é uma tecnologia de registro de distribuídos? Basicamente, ela garante a segurança e a transparência de rastreabilidade dos dados. Originalmente, ela foi criada para criptomoedas, mas atualmente ela já foi transformada em setores como finanças, logística e governança. Bom, algumas alguns dos requisitos delas são registros imutáveis, dados que são distribuídos em blocos criptografados que não podem ser alterados após validação. A descentralização, que ela opera sem autoridade central, utilizando consenso entre múltiplos participantes da rede. A transparência, que é de todas as transações que são feitas, elas são verificadas por qualquer participante da rede. E os contratos inteligentes, que são códigos auto-executáveis que eliminam intermediários e transações complexas. Agora tem alguns dos exemplos que são aplicados aqui no Brasil, que são de muito sucesso. Um deles são a ANAC, que ela utiliza ela no diário de bordo digital para avaliação civil. O Banco Central, que ele faz a integração com CVM, Previc e SUSEP. DataSUS, que faz o intercâmbio de prontuários digitais entre estados. E a Receita Federal, que faz compartilhamento de cadastros via Ethereum. Todos esses são transações de informações, de dados, que são altamente criptografados e são bem seguros e já estão aplicados aqui no Brasil. E, bom, deixa o like no vídeo, eu espero que você tenha gostado muito do conteúdo, agradeço cada um dos participantes, o Matheus, o Pedro, o Vitor e o Marquinhos. E, gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários, e é isso, até a próxima, deixa o like.